Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais um domingo aqui para aprendermos a palavra do Senhor juntos, né? Eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem assistindo as nossas aulas online. E se você está assistindo essa aula pela primeira vez, eu convido você a assistir as nossas aulas anteriores, tá bom? Para vocês aprenderem bastante coisa com a gente. Tá? Além das minhas aulas, também está disponível as aulas da tia Flávia, tá bom? Que também são ótimas, maravilhosas, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje a gente vai estar contando a história da lição 13, tá bom? Só que na lição 13 eu resolvi dividir em duas partes. Então essa é a primeira parte da lição 13 e no próximo domingo a gente vai estar contando a segunda parte dessa história, tá bom? Bom, na aula anterior, nós finalizamos o capítulo 16 do livro de Atos, que quando Paulo estava na cidade de Filipos, né, falando do evangelho ao Senhor, ele acabou sendo preso, porém o Senhor fez um grande terremoto ali, né, fez um grande milagre e ele pôde sair daquela prisão de uma maneira que sem confusão, sem briga, ali realmente mostrando que ele foi preso, ele e Silas, injustamente. E é interessante a gente ver essa parte dessa história, que um personagem que depois de toda aquela confusão que aconteceu, Deus transformou em bênção, Deus transformou em algo muito bom. Que foi o quê? A conversão daquele soldado, daquele homem. E ele não se converteu sozinho, não. Além dele, a sua família também recebeu Jesus, também aceitaram o Senhor, né? Foram batizados naquela noite. Então, Deus fez um milagre tremendo naquele dia. Bom, eles se despediram ali de Lídia, né? Vamos começar aqui. E dali eles continuaram com a sua viagem. Paulo e Silas foram para a próxima cidade, ali no continente europeu, né? Ali naquela região. Eles foram para a cidade de Tessalônica. Em Tessalônica, eles entraram ali, tá? E procuraram o quê? Para começar o evangelho? Na sinagoga. E eles foram ali 3 sábados, né? Um sábado, no outro sábado, falar de Jesus para as pessoas. Só que as pessoas ali não gostaram muito do que Paulo estava falando, que Silas estava pregando ali. Eles não gostaram, né? E ali começaram a inventar umas mentiras, uma confusão. E Paulo e Silas decidiram ir para uma outra região ali em Tessalônica mesmo, só que na cidade de Bereia. Isso, em Bereia. Em Bereia, ele foi até lá e lá em Bereia, nossa, hoje está difícil. Bereia, muito bem. Bom, lá as pessoas já receberam a palavra do Senhor com muita alegria, né? As pessoas ali já entenderam, se converteram e a palavra do Senhor rapidamente se espalhou aqui naquela região. E Paulo e Silas ali viram como que o Senhor tinha feito grandes coisas ali e tiveram motivação para ir a uma outra cidade. Aí eles foram para a cidade de Atenas. Lá em Atenas tinha muitos filósofos, tinha muitas pessoas que questionaram, e tinha muitas pessoas que serviam outros deuses lá em Atenas. Só que mesmo assim, Paulo e Silas com muita coragem falaram de Jesus ali para aquelas pessoas, mesmo elas crendo em outras coisas, tendo outros pensamentos, eles falaram sem ter vergonha, sem se importar se as pessoas iam zoar deles, ou falar que eles não estavam, quem era Jesus, tal. Eles sem medo, eles falaram ali em Atenas. E depois de muitas pessoas ali, principalmente não judeus, ter recebido Jesus ali em Atenas, eles foram para a cidade de Coríntios. Na cidade de Coríntios, olha só que legal, eles conheceram um casal chamado Aquila e Priscila. E esse casal, Paulo pegou muita amizade com eles, muito carinho ali, e ele passou a morar na casa desse casal. E esse casal passou a ser muito amigo de Paulo. Olha só quanta coisa aconteceu nessa segunda viagem, né? Então eles foram para, após ali em Filipos, eles foram para Tessalônica, Bereia ali na região, depois eles foram para Atenas, agora estavam em Corinto. Bom, e ali Paulo falou, bom, então vou voltar ali para minha cidade, né, que é Antioquia. E aí eles foram. Só que Paulo não voltou sozinho, não. Aquele casal que ele pegou amizade, sabe, vocês lembram o nome que eu te acabou de falar? Priscila, né, e Aquila. Foram com Paulo. E aí eles foram até lá. E rapidamente, né, chegaram na cidade. Provavelmente deve ter contado para os servos como é que foi ali a viagem. E Paulo já se organizou para a sua terceira viagem missionária.
Olha só que legal, gente. Paulo foi para a terceira viagem missionária. Então ele foi ali para a terceira. Só que nessa viagem ele se concentrou mais na cidade de Éfeso. Então ele estava ali na cidade de Éfeso e ficou um bom tempo ali com os irmãos da cidade de Éfeso, ensinando a palavra de Deus, falando com as pessoas ali. E as pessoas ali em Éfeso foram conhecendo ao Senhor. Porém lá, ele começou a sentir o desejo de ir para Jerusalém. Lá no início. Só que as pessoas, muitos irmãos, muitos conhecidos, começaram a alertar para Paulo não ir a Jerusalém. Porque eles imaginavam que realmente quando Paulo chegasse em Jerusalém ia acabar sendo preso, iam querer fazer alguma coisa malvada com ele, né, crianças? E aí eles começaram a falar não. E muitos deles sentiram realmente que era Deus que estava ali falando para ele não ir. Porém, Paulo ardia no coração dele a necessidade de ele ir até Jerusalém. E no final ali, na cidade de Éfeso, ele despediu dos irmãos, fez um conselho, um culto ali, ele despediu dos irmãos, muitos irmãos se entristeceram, eu creio que muitos até choraram, né? Paulo ali abraçou, beijou eles, falou para eles que se desse eles voltavam, né? Ele meio que deu aquela despedida muito, muito bonita para aqueles irmãos. E ele foi ali em Jerusalém. Nesse caminho ele encontrou outros amigos dele, tá bom? E chegando lá em Jerusalém, não deu outra. Acabou, logo ele entrou ali na cidade, os judeus que estavam ali começaram a inventar um monte de mentiras sobre ele, começaram a falar um monte de coisas e as pessoas ali da cidade começaram a ficar enlouquecidas. E foi aquela confusão geral e pegaram Paulo e arrastaram Paulo e fizeram uma confusão. A ponto do comandante ali, o chefe das pessoas ali em Jerusalém, correu, pegou Paulo e levou ele para um outro lugar ali, num lugar fechado, e começou a perguntar para as pessoas o que Paulo tinha feito, por que estava essa confusão toda formada. E as pessoas, um falava uma história, outros falavam outra história, e nada combinava com nada. E aí, esse chefe do comandante chegou lá em Jerusalém, e foi falar para Paulo, o que aconteceu? E aí Paulo pediu para ele ir lá falar com as pessoas, para ele contar a versão dele, para explicar para as pessoas por que ele estava ali. E aquele comandante, né, falou, tá bom, eu deixo, não tem, vamos resolver da melhor forma, acredito que ele pensou desse jeito. E aí ele foi lá. E aí, crianças, você vê, né, como Paulo, mesmo com todas essas viagens, sempre uma pessoa ou outra falava mal, brigava com Paulo, e ele sempre mantinha a calma, ele sempre ali tentava explicar para as pessoas que ele estava ali apenas para falar do amor de Deus, que ele não estava ali para brigar com ninguém, tirar ninguém das suas casas, para fazer mal nenhum, ele só estava ali para falar a mensagem de Jesus. E será que nós temos falado a mensagem de Jesus em qualquer momento, em qualquer situação? Porque olha só, as pessoas praticamente queriam matar ele. E ele mesmo assim queria conversar com elas. E foi assim. E ele falou com aquelas pessoas, né? Mesmo assim, muitas pessoas se acalmaram ali. Porém, os líderes dos judeus, né? Os grandes sacerdotes, mesmo assim, eles ainda queriam fazer mal para Paulo. E esse comandante deixou Paulo preso ali por volta de 2 anos ali preso em Jerusalém. Porém, mesmo preso, Paulo não deixou de falar de Jesus para as pessoas que estavam ali. E teve um dia que Deus falou no coração de Paulo, já lá no capítulo 23, do verso 11, que diz assim, crianças, olha, Atos 23, verso 11. Deus falando assim com Paulo, tenha coragem, Paulo, você falou ao meu respeito aqui em Israel, em Jerusalém, desculpa, e vai falar também em Roma. Vou repetir de novo. Tenha coragem, Paulo. Você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar com coragem em Roma. Olha só como que Deus... Então Deus ia mandar Paulo para Roma? Como assim? Pouco tempo depois, o chefe ali resolveu mandar Paulo para Roma, para que ele possa ser julgado e ali para ver o que ia acontecer com ele, que não dava mais tempo de ficar preso lá. E aí ele foi nessa viagem até Roma. Só que nessa viagem ele foi num navio bem grande, e aproximadamente, crianças, tinha 260 pessoas naquela embarcação. Pensa, gente, quanta gente, né, nesse barco? 260 pessoas
pessoas naquele barco. E ele dentro daquele barco e Paulo ali com toda aquela tripulação, muitos presos estavam ali também, outras pessoas comuns, provavelmente vendedores e outras profissões estavam ali também, e todos foram ali até Roma. Bom, como é que foi essa viagem? Com esse monte de gente nesse navio e o que aconteceu ali, eu vou deixar pro próximo domingo, tá bom? Mas dentro de tudo isso que a tia veio falar para vocês, de tudo isso desses navios, de tudo isso que Paulo acabou sendo preso e ficou preso, eu quero que a gente pense sobre o amor de Deus. O amor de Deus, como que Paulo transmitia esse amor de Deus para as pessoas? Ele queria que todas as pessoas, sejam elas pessoas boas ou sejam elas pessoas ruins, que todas as pessoas conhecessem o amor de Deus. E ele mostrava o amor de Deus para as pessoas. Mesmo Paulo preso, ele escreveu carta para os irmãos dessas igrejas que eu comentei para vocês. Mesmo preso, Paulo demonstrou o amor, ensinando a palavra de Deus com muito carinho. Mesmo preso, Paulo ajudou todos ali que podia. Então, o que nós podemos fazer? Amar uns aos outros. Como diz a palavra do Senhor, amar o seu próximo como a ti mesmo. Vamos amar uns aos outros. Vamos aprender a amar todo mundo. Que eu tenho certeza que a mensagem do Senhor vai ser transmitida a muitos lugares. Sem medo, sem vergonha, de mostrar e demonstrar o amor. Assim como Paulo demonstrou. Um beijão, grande abraço. E eu vou mostrar esse coraçãozinho para vocês, demonstrando o amor que eu sinto por vocês e por muita saudade. Beijos e até a próxima!